Olá a todos, meu nome é Bruno Casimiro e vamos dar início agora à resolução de questões do nosso aulão para raciocínio lógico, Polícia Federal. Primeira questão. Considerando que, além de A e B, C, D, E e F também sejam proposições, não necessariamente todas distintas, e que N seja o número de linhas da tabela verdade da proposição. Então, 2 vai ser menor ou igual a N, que vai ser, N vai ser menor ou igual a 64. Na realidade, ele está querendo aqui saber se você tem um conhecimento, primeiro, do que é linha, do que é coluna, e se esse N é verdadeira, essa afirmação. Vamos tentar desvendar essa questão agora, tudo bem? Vamos lá. Conte comigo. Percebe que temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 proposições, certo? Cada uma dessas proposições, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E temos também que N seja o número de linhas da tabela verdade dessa proposição. Lembrando a você que tudo que eu conto assim são linhas e assim são colunas. Como é que eu posso desvendar esse número N? Bem simples. Repare mesmo, se eu tenho, digamos, a proposição A, ela vai ter quantas linhas? Se a proposição A, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, ela vai ter 2 linhas. Se eu tenho, além da proposição a proposição B, perceba que eu vou ter, e não só 2, mas 4. Se eu tenho A, B e C, eu não vou ter apenas 2 nem 4, eu vou ter 8, e assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer a você é que o número de linhas de uma proposição composta vai ser dada de acordo com 2 elevado ao número de proposições compostas. Veja mesmo, temos aqui quantas proposições compostas? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então será 2 à sexta. 2 à sexta vai me dar o número mágico de 64. Mas o que é que a questão está nos dizendo? É que esse número N, ele pode ser menor ou igual a 2 ou maior igual a 64. O que é que você vai poder tirar disso? É que o número N, ele vai estar mais ou menos aqui, por essas proposições. Veja também o que é que diz o enunciado da questão. Que também sejam proposições, não necessariamente todas distintas. Sabe o que isso quer dizer? É que A pode ser igual a B. Também A pode ser igual a B, que pode ser igual a C. Também pode ser igual a D, pode ser igual a E ou igual a F. Então você concorda comigo que se eu tiver todas as proposições, elas iguais, na realidade o número de linhas vai ser 2? Muito bem. Ele pode ser esse número 2. E isso é o número mínimo de proposições idênticas. Mas digamos que seja um número máximo de proposições idênticas. Seria o quê? A individual a B, que é individual a C, que é individual a D, a E e a F. Ou seja, 6 proposições distintas. Como nós sabemos que 2 elevado à sexta vai dar 64, então, realmente, o número N ele vai ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 64, tornando a primeira questão verdadeira. Vamos para a segunda. Segunda questão nos diz: na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Olha só, ele deu 3 proposições. Na realidade, ele deu 3 frases. E está querendo saber de você se você sabe distinguir se é uma proposição ou apenas uma sentença aberta. Vamos resolver.
Primeira delas, a expressão x mais 5 é positiva. Olha só, você sabe dizer com certeza quem é x? Não sabe, porque x pode ser qualquer número. Se eu disser que x é 5, 5 mais 5 vai dar 10, vai dar positivo. Mas se eu disser que x é menos 10 mais 5 vai dar menos 5, já não é positivo. Então, essa primeira não é proposição, porque você não tem como definir o valor de x. Segunda, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Olha só, você talvez não saiba quantos gols Pelé marcou para a seleção brasileira, mas você tem a certeza que pelo menos 10 gols Pelé marcou para a seleção. Então isso aqui, como você pode dar um valor, é uma proposição. E a terceira, o que temos nessa aula? Quero que você atente para esse finzinho. Não é uma interrogação? Muito bem. Frases interrogativas não são proposições. Então, esta terceira não é proposição. Veja o que diz a segunda questão. Na lista de frases, há exatamente 3 proposições. Errado. Não temos exatamente 3 proposições. Nós temos uma proposição só. E o que torna a segunda questão falsa. Vamos partir para a terceira? Terceira questão. Considere as seguintes sentenças. Aí ele nos dá 4 sentenças. E no fim, ele diz, nesse caso, entre essas 4 sentenças, apenas 2 são proposições. Vamos descobrir se isso é verdade? Vamos lá. Primeira. O Acre é um estado da região Nordeste. Veja só. Você que estudou geografia sabe que o Acre não faz parte da região Nordeste. Mas isso não interessa. Você pode dar um valor a isso. E se você pode dar um valor, isso aqui é uma proposição. Segunda, você viu o cometa Halley? Mais uma vez nos deparamos com uma interrogação que faz esta frase tornar-se interrogativa. E frase interrogativa não é proposição. Segunda, falsa, não é proposição. Terceira, a vida no planeta Marte. Se você sabe se tem vida ou não no planeta Marte, você não tem como dizer se é verdade ou não, mas sabe que isso é uma proposição. E a última, quando ele diz, se x menor que 2, então x mais 3 maior que 1, você não tem como afirmar quem é x. Se existe uma incógnita na frase, então ela não pode ser proposição. Tudo bem? Vamos ao que a questão afirma. Nesse caso, entre as 4 sentenças, apenas 2 são proposições. Correto. Só são proposições as frases 1 e 3. E a terceira questão está correta. Vamos partir agora para a quarta questão. Na lista de frases a seguir, há exatamente 2 proposições. Mais uma vez, o CESP costuma colocar isso, fazer dessa uma pegadinha para pegar os alunos mais incautos. Só que nós estudamos isso aqui e vamos tirar de letra. Vamos lá. Primeira frase. Esta frase é falsa. Repare, quando ele diz que esta frase é falsa, eu não posso atribuir um valor a ela, certo? Porque se eu disser que é verdade isso, eu vou estar mentindo. Não está vendo um paradoxo? Muito bem. Então, como eu não posso dar um valor a essa frase, isso não pode ser tratado como uma proposição. Vamos para a segunda. O TCE do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. Mesmo que você não saiba a função precípua do TCE do Acre, mas você sabe que pode dar um valor de verdadeiro ou falso a essa frase. Portanto, ela é uma proposição. E a terceira e última, quantos são os conselheiros do Tribunal de Contas do Acre? Mais uma vez nos deparamos com uma interrogação que faz crer, tornar esta aqui não uma proposição, mas uma frase interrogativa. Vamos para o título da quarta questão. Na lista de frases a seguir, há exatamente 2 proposições. É verdade isso? Não.
Só temos uma proposição, que é a segunda frase. Portanto, a quarta questão está falsa. Viu como é fácil? Vamos agora para a quinta questão. Uma proposição é uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. As proposições são usualmente simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto, como, por exemplo, P, Q, R, etc. A partir desses conceitos, julgue o próximo item. Aí, o próximo item diz que há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Vamos ver se isso é verdade. A primeira sentença. O bebê foi criado em 1980. Bom, mesmo que você não saiba se o Banco do Brasil foi criado em 1980, mas você tem como afirmar se é verdade ou se é falso. Então, isso é uma proposição. Segunda frase. Faça seu trabalho corretamente. Olha, isso não está parecendo ser uma frase imperativa? Pois muito bem, é uma frase imperativa. Por conta disso, ela não é uma proposição. Terceira frase. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Olha só. Você não sabe se Manuela tem, mas você pelo menos tem como dar um valor, se é verdade ou se é falso. Portanto, é uma proposição. E o que é que diz a quinta questão? Que há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Então, a quinta questão está verdadeira. Vamos para a sexta? Sexta questão. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Primeira frase. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Bom, nós fizemos uma questão, ou melhor, tinha um item numa questão anterior falando exatamente disso. Porque eu não tenho como declarar um valor para uma frase assim. Quando ela diz a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Eu não tenho como dizer que é verdade, porque se eu disser que é verdade, eu vou estar mentindo. Existe um certo paradoxo nisso. Então, por ter um paradoxo, isso aqui não é uma proposição. Então, a primeira frase é falsa, não é proposição. A segunda, a expressão x mais y é positiva. Opa! Você tem como dizer qual é o valor de x ou qual o valor de y? Você não tem como fazer isso. Só por esse detalhe você vai saber que esta frase não é proposição. A terceira frase. Valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Bom, quanto é a raiz de 4? 2. 2 mais 3? 5. Professor, 5 não é 7. Olha, ele não está querendo saber se o valor dessa aí é verdadeira. Você pode dar um valor de verdadeiro ou falso. O que ele quer saber é se é uma proposição. Mesmo sendo errado, isso é uma proposição. Sabe por quê? Porque você pode valorar essa frase. Então a terceira está correta. É proposição. Não está correta a conta, mas é porque é uma proposição, tá bom? Quarta frase. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Como nós já havíamos respondido anteriormente, Pelé pode ter marcado mais de 10 gols pela seleção brasileira. Mas o que interessa é que você pode valorar se é verdade ou se é falso. Se você pode dar esse juízo de valor, então isso aqui é uma proposição. E a última, o que é isso? Mais uma vez, nos deparamos com uma interrogação, o que torna a frase interrogativa. Então, como é uma frase interrogativa, ela não pode ser tratada como proposição. A sexta questão nos diz que na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3, e eu repito, 3 proposições. Mas como nós fizemos, encontramos apenas 2 proposições, o que torna a sexta questão errada. Vamos partir para a sétima. Sétima questão. Acerca de proposições, considere as seguintes frases. Primeira, os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. Bom, você pode dar um valor a isso de verdadeiro ou falso? Muito bem. Se você consegue fazer isso, sabe que essa primeira frase é uma proposição.
Segunda, o que é o CT Amazônia? Parou. Mais uma vez nós vimos o nosso amigo sinal de interrogação. E por esse sinalzinho de interrogação você sabe que isso aqui é uma frase interrogativa e não uma proposição. Falso. Terceira frase. Preste atenção ao edital. Opa. Já surgiu uma exclamação, o que torna a frase exclamativa. E frase exclamativa você não consegue dar um valor de verdadeiro ou falso. Portanto, preste atenção ao edital não pode ser uma proposição. E a quarta frase. Se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Bom, todo esse linguajar serviu para você apenas dizer que essa frase é uma proposição, porque você pode dar um valor a essa frase. Agora leia o finzinho. São proposições apenas as frases correspondentes aos itens, muito bem, 1 e 4, ou seja, letra A. Viu como é fácil? Vamos seguir. Oitava questão. Considerando as proposições simples P e Q e a proposição composta R, se P ou Q, então P e Q, julgue o item abaixo. Considerando todos os possíveis valores lógicos das proposições P e Q, é correto afirmar que a proposição R possui 3 valores lógicos F. Bom, o que ele quer saber aqui é que você dizendo que são todos os possíveis valores lógicos das proposições, é correto afirmar que a proposição R, ela vai possuir 3 valores lógicos F. Como é que você vai chegar a esse resultado? Fazendo a tabela verdade, certo? Vamos adiantar aqui como será essa tabela verdade. Primeiro, você vai ter o P e você vai ter o Q. Tudo bem? Ótimo. Aí como é que você vai fazer? A partir daqui você vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Até aí tudo bem? Vamos prosseguir. Digamos que eu comece fazendo P ou Q. Repare, P ou Q, ele vai ser verdadeiro toda vez que tiver pelo menos um verdadeiro, ou P ou Q, ou ambos forem verdadeiros, não é? Então vamos lá. Nessa primeira linha, vai ser verdadeiro. Na segunda, verdadeiro. Terceira, verdadeiro. E a última vai ser falso. Tudo bem? Ótimo. Vamos partir para a próxima, que seria P e Q. P e Q só vai ser verdadeiro quando tanto P como Q forem verdadeiros. E isso vai acontecer exatamente na primeira linha. Tanto que as demais serão falsas. E por último, vamos partir para se P ou Q, então P e Q. Certo? Que eu vou deixar nesse ponto. Comigo. Você tem os valores de P ou Q e P e Q. Quando é que se então vai ser falso? Quando a primeira parte da proposição for verdadeira e a segunda parte for falsa. Não é verdade? Muito bem. Onde é que isso acontece? Aqui e aqui. No restante, vai ser toda verdadeira. Agora, olhe para o que a questão está afirmando. Considerando todos os possíveis valores lógicos das proposições P e Q, é correto afirmar que a proposição R possui 3 valores lógicos F? Falso, né? Porque vai possuir apenas 2 valores lógicos falsos. Os outros 2 serão verdadeiros. E isso torna a oitava questão falsa. Vamos partir para a nona questão? Muito bem. Nona questão. Antes dela, tem um pequeno enunciado. E é muito bom que você leia esse enunciado.
Porque de repente ele diz que não P é verdade, e se você não se atender a esse detalhe, você pode passar batido. Vamos ler? A lógica proposicional trata de argumentações elaboradas por meio de proposições, isto é, de declarações que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas nunca como verdadeira e falsa simultaneamente. As proposições normalmente são simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto, e alguns símbolos lógicos são usados para compor novas proposições. E daí por diante. Aí, então você vai perceber que o que tem dizendo aí é tudo o que você já sabe. Por isso que a gente já vai partir para a 9ª questão. Considerando que as proposições A, B, se B, então C, e se A e B, então se C e D, então D, sejam verdade, então a proposição D será obrigatoriamente verdadeira. Vamos ver se é verdade isso que a questão 9ª está aqui dizendo. Vamos lá? Olha só. Você, para resolver a questão, vai fazer por partes. Primeiro ele diz o quê? Que A é verdadeira. Ele diz também que B é verdadeira. E ele fala que se B, então C é verdadeira. Olha só, você já sabe que B é verdadeira. E está vendo aqui o sinal do se então. Para essa proposição se então ser verdadeira, o C não pode ser falso, não é verdade? Então o C só pode ser verdade. Muito bem. Então ele vai dar uma proposição composta para a gente. A proposição composta que ele nos vai dar vai ser A e B. Se A e B, então se C, então D. Ele diz que essa gracinha todinha é verdadeira. Mas para isso ser verdade, você vai ter que pegar os valores que você tinha antes e comparar para saber se é verdade. Tudo bem? Vamos lá. Você já sabe que A é verdade, que B é verdade. O sinal do I da conjunção vai dizer que vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Até aí tudo bem. Então isso aqui vai ser verdade. Preste atenção. Essa proposição composta, ela só vai ser verdadeira se esse valor aqui não for falso. Até aí tudo bem? Ótimo. O C você descobriu que é verdade, não é? O C não é verdade? Ótimo. Para isso aqui tudo ser verdade, o D vai ter que obrigatoriamente ser verdadeiro. Não é verdade? Porque se o D for falso, isso aqui vai ser falso. Isso sendo falso, a proposição que ele deu vai ser falsa. Então, proposição D obrigatoriamente tem que ser verdadeira, tornando a 9ª questão verdadeira. Vamos partir para a 10ª? 10ª questão. Caso a proposição se embasa a promover ações de educação ambiental, então a população colaborará para a redução da poluição das águas, seja verdadeira. A proposição se embasa a não promover ações de educação ambiental, então a população não colaborará para a redução da poluição das águas, também será verdadeira. Parou. Para você saber se essa segunda vai ser verdade, se a primeira for verdade, você tem duas saídas. Ou você faz a tabela verdade de ambas e compara, ou então você faz um atalho, você segue um atalho, que é bem simples. Você apenas vai ter que negar a questão, vai ter que peitar a questão, vai ter que dizer que esse daqui é um valor falso e o de cima ele vai ser falso também. Entende? Porque veja, o que é que a 10ª questão nos diz? Que a primeira proposição, ela sendo verdade, a segunda também será verdade. Mas o que é que você vai fazer? Você vai tentar transformar a segunda em falsa e com a segunda em falsa você vai jogar na primeira
E a primeira, ela sendo falsa, o que está dizendo na questão é verdade. Mas se a primeira for verdadeira, a questão está falsa. Vamos a ela? Muito bem. Qual é a primeira? Se embasa promover ações de educação ambiental. Então, eu vou chamar de embasa promover ações de educação ambiental de é. Percebeu que é um se, então? Aí nós já temos a setinha, né? Se embasa promover ações de educação ambiental, então a população colaborará para a redução da poluição das águas. Aí eu vou colocar aqui como P. Tudo bem? Isso tudo é verdade. Agora vamos para a segunda. A segunda diz: se embasa não promover ações de educação ambiental. Eu vou chamar de não é. Percebe que tem o se então também? Se então. A população não colaborará. Então, NP. Tudo bem? Ótimo. Eu agora vou seguir com o meu plano de tentar desmistificar essa questão. Que seria o quê? Transformar isso aqui numa questão falsa. Numa proposição falsa. Olha só. Para ser uma proposição falsa, o sim então só admite uma hipótese, que é a primeira sendo verdade e a segunda sendo falsa. Tudo bem? Ótimo. Então estamos considerando que se embasa não promover ações de educação ambiental como verdade. E a população não colaborará para a redução da poluição das águas como falsa. Certo? Vamos agora usar como parâmetro para a primeira. Se a primeira continuar como verdadeira, então a questão está falsa. Mas se ela mudar para falsa, a questão está verdadeira. Mais uma vez, por que isso, professor? Porque o enunciado da questão diz que a primeira proposição, ela sendo verdade, a segunda obrigatoriamente será verdade. Tudo bem? Vamos lá. Você já achou o valor falso da segunda proposição. Sacuda para a primeira. Você tem aqui o não promover como verdade. Em cima, promover vai ser falso. E você vai ter a população não colaborará como falso. Em cima, colaborará vai ser verdadeiro. Opa, olha só. Você tem falso, verdade. E você aprendeu que a proposição se então só vai ser falsa quando o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo for falso. Mas mesmo você mudando, ela permanece verdadeira. Quer dizer que a segunda frase, ela sendo falsa, a primeira também vai ser verdadeira. Não vai ser falsa. Contrariando o item 10. Então, a 10ª questão, meu querido, minha querida, está falsa. Vamos partir para a 11ª? 11ª questão. Temos um pequeno enunciado, certo? E como eu havia dito, você tem que ler, mesmo uma leitura rápida, esse enunciado. Vamos a ele. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras V ou falsas F, mas não como ambas. Se P e Q são proposições, então a proposição se P então Q, denotada por se P então Q, terá valor lógico F, quando P for verdadeiro e Q for F. E daí por diante. Vamos começar a ler com mais interesse essa partezinha dizendo assim: considere as proposições simples e compostas apresentadas abaixo, denotadas por A, B e C, que podem ou não estar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Alto lá. Esse é um clássico exemplo de que o raciocínio lógico ele também pode abraçar as matérias de direito. Certo? Vamos continuar. Letra A. A prática do racismo é crime inafiançável. Letra B. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. E letra C. Todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. De acordo com as valorações V ou F atribuídas corretamente às proposições A, B e C, a partir da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Aí você vai dar uma pausa e vai pegar os itens A, B e C e valorar de acordo com o artigo 5º da Constituição. Tá certo? Vamos a eles. A letra A.
Nós sabemos que ela está correta. Realmente, a prática do racismo é crime inafiançável. Letra B. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. Correto. Mas a letra C, ela nos diz que todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado? Não. Letra C está falsa. Temos como verdadeiras as letras A e B e a letra C está falsa. Sabendo disso, vamos julgar o item a seguir, que é a questão 11. De acordo com a anotação apresentada acima, é correto afirmar que a proposição não há ou não ser tem valor lógico falso. Vamos ver se tem? Primeiro, ele está querendo saber que a negação de A ou a negação de C vai ter um valor lógico falso. Mas você aprendeu o quê? Que a proposição A é verdadeira, não é? Ótimo. Então me diga, se A é verdade, a negação de A vai ser o quê? Falso. Muito bem. Agora repare na proposição C. Você descobriu que ela tem um valor falso. Então me diga, se C é falso, a negação de C vai ser verdadeiro. Veja se você concorda comigo. O conectivo ou, ele diz que a proposição vai ser verdade quando pelo menos, um dos elementos, uma das proposições for verdade. E você achou verdade aqui. Então, o valor lógico dela não pode ser falso, e sim verdadeiro. Tornando a 11ª questão falsa. Vamos agora para a 12ª. Com a finalidade de reduzir as despesas mensais com energia elétrica na sua repartição, o gestor mandou instalar, nas áreas de circulação, sensores de presença e de claridade natural que atendem à seguinte especificação. P. A luz permanece acesa se, e somente se, há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. Reparou que essa frase pode ser escrita de uma forma de proposição? Ótimo. Acerca dessa situação, julgue os itens seguintes. Aí o que é que diz o item seguinte? A especificação P pode ser corretamente representada por se P, então Q e R, em que P, Q e R correspondem às proposições adequadas e os símbolos representam respectivamente a bicondicional e a conjunção. Vamos ao enunciado. A luz permanece acesa se, e somente se, há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. O símbolo se e somente se, eu tenho o símbolo i, não é verdade? Então, concorda comigo que ela pode ser escrita assim? Muito bem. Isso faz com que a 12ª questão esteja correta. Vamos para a 13ª. Em recinto onde tiver sido instalado um dispositivo que atenda à especificação P, a luz permanecerá acesa enquanto não houver claridade natural suficiente. Pare agora. Percebeu que tínhamos 3 elementos? Vamos voltar para o início. A luz permanece acesa se, e somente se, há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. O que é que diz a 13ª questão? A luz permanecerá acesa enquanto não houver claridade natural suficiente. Aí eu lhe pergunto, e o movimento? Onde é que ele está? Veja, a luz vai permanecer acesa enquanto não houver claridade natural e não houver movimento. Está faltando movimento. Uma coisa depende da outra. Então, a 13ª questão, por esse motivo, vai estar falsa. Entenderam? Muito bem. Continue agora, 14ª questão. Considere a assertiva seguinte, adaptada da revista comemorativa dos 50 anos da Petrobras. Se o governo brasileiro tivesse instituído,
Em 1962, o monopólio da exploração de petróleo no território nacional, a Petrobras teria atingido, nesse mesmo ano, a produção de 100 mil barris por dia. Julgue-se que cada um dos itens a seguir apresenta uma proposição logicamente equivalente à assertiva acima. Aí nós vamos agora para a 14ª questão, que nos diz: se a Petrobras não atingiu a produção de 100 mil barris por dia em 1962, o monopólio da importação de petróleo e derivados não foi instituído pelo governo brasileiro nesse mesmo ano. Olha, apesar de ser uma proposição longa, mas você consegue reparar que ela é uma condicional. Não é verdade? Você reparou que tem um sim, então? Olha só. Se o governo... Aí aqui você pode muito bem imaginar que tem um então. Então a Petrobras teria atingido, nesse mesmo ano, a produção de 100 mil barris por dia. Vamos fazer uma fórmula disso aí. Digamos que eu chame I de se o governo brasileiro tivesse instituído em 1962 o monopólio da exploração de petróleo no território nacional. Aí descobri que tem um sim, então, tem a setinha, e eu vou chamar de P essa parte de a Petrobras teria atingido nesse mesmo ano a produção de 100 mil barris por dia. O que é que nos diz a 14ª questão? Que é logicamente equivalente a essa frase aqui. Se a Petrobras não atingiu a produção de 100 mil barris por dia em 62, que eu posso chamar de não P, então o monopólio da importação de petróleo e derivados não foi instituído pelo governo brasileiro nesse mesmo ano. Repare, o título é se I, então P. Aquele chama de equivalente é se não P, então não I. E você sabe que equivalência lógica, nesse caso, é quando é de um sim então para outro sim então, você pega o primeiro termo, bota lá atrás, no segundo lugar, e nega. Mantém o sinal do sim então e pega o segundo termo, joga para o primeiro lugar, negando. Repare se não é isso. Vou mostrar para você. Esse aqui é o primeiro sim então. É o parâmetro. Esse aqui é o que ele diz que é equivalente lógico. E realmente isso aí é equivalente lógico disso aqui. Então torna a 14ª questão verdadeira. Vamos para a 15ª. 15ª questão nos diz: se o governo brasileiro não instituiu em 62 o monopólio da importação de petróleos e derivados, então, olha aqui, o então já entrou bem declarado. A Petrobras não atingiu nesse mesmo ano a produção de 100 mil barris por dia. Vamos transformar isso em uma fórmula. Vamos lá. Se o governo brasileiro não instituiu, eu vou chamar de não I. Então, a Petrobras não atingiu. Aí eu vou chamar de não P. Olha, isso aí, ele diz que é equivalente à primeira proposição, aquela proposição do enunciado, que é se I, então P. Agora diz para mim, se não I, então não P, é equivalente àquilo? Não é. Não é, não pode ser equivalente. Tornando a 15ª questão falsa. Tudo bem até então? Vamos para a 16ª? 16ª questão. A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução correta. O que ele quer saber disso? É que a gente vai entrar agora na lógica da argumentação. Ou seja, ele vai dar premissas e uma conclusão. Quando ele diz que é uma dedução correta, é a mesma coisa de estar chamando de um argumento válido. E professor, o que é um argumento válido?
Um argumento válido é quando as premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Tudo bem? Ótimo. Mas o que é premissa e o que é conclusão? Veja só. Geralmente, as premissas vêm antes e a conclusão vem por último. Então, essa aqui é uma premissa, essa aqui é outra premissa, essa é uma outra premissa e essa última é a conclusão. Como é que você vai saber se isso tudo é verdadeiro, se isso é um argumento válido? Muito simples. Você começa das premissas até chegar na conclusão. E só tem esse meio, tá certo? Para um argumento válido, você começa pelas premissas e conclui na conclusão. Você não pode ir pela conclusão e depois chegar nas premissas, porque pode ser que uma premissa falsa ela dê uma conclusão verdadeira. E seu argumento não tem como provar que é válido. Vamos começar então pelas premissas. Repare que a primeira e a segunda premissas são formadas por proposições compostas. Mas a terceira é formada por uma proposição simples. Não é? Se eu digo que as premissas são verdadeiras, então, essa proposição simples, Carlos não fracassou na prova de física, é uma premissa verdadeira. Vamos então usar como paradigma para as outras premissas. Qual é a premissa que possui alguma coisa a ver com Carlos fracassou ou não fracassou na prova de física? Muito bem. A primeira. Eu vou escrever aqui embaixo. Se Carlos não estudou, eu vou chamar de não é. Se não é, então F, que ele fracassou na prova de física. Mas eu já sei de antemão que Carlos não fracassou na prova de física, é verdade. Ótimo. Se ele não fracassou é verdade, ele fracassou é falso. Mas entenda, isso aqui tem que ser verdade no fim das contas, tá bom? O segundo elemento é falso, de um sim então. Opa! Para esse sim então ser verdade, o primeiro elemento não pode ser falso, não pode ser verdadeiro. Porque se for verdadeiro, vai transformar em falso. Então o primeiro elemento ele só pode ser falso. Carlos não estudou, tá falso. Certo? Vamos para a segunda. A segunda diz o quê? Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou. Eu vou colocar aqui do lado. Se Carlos... Essa é a primeira e essa aqui é a segunda, tá? Se Carlos jogou futebol, eu vou botar J. Então, ele não estudou. Não estudou. Eu já sei que Carlos não estudou é falso. E eu sei que essa premissa é verdadeira. Mas outra vez eu vou me deparar com o detalhe de que isso tudo é um sim então. É uma condicional. E uma condicional que tem que ser verdadeira. Mas o segundo elemento já é falso. Para essa condicional ser verdade, o primeiro elemento ele não pode ser verdadeiro. Ele só pode ser falso. Carlos jogou futebol é falso. Então, Carlos não jogou futebol é verdade. O que torna a conclusão do argumento verdadeira. Ou seja, a 16ª questão, ela está correta. Então, terminamos agora essa parte do aulão para o preparatório da Polícia Federal. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail para mim, por intermédio mesmo do Até Passar ou até pelo meu e-mail mesmo. Perguntem que eu terei o maior prazer em responder a vocês, certo? Tenham todos um bom dia.